E aí, você conhece os seus direitos? E no ambiente de trabalho? Sabe os seus direitos e deveres? E o do patrão, hein? Tem dúvidas? Hoje nós vamos responder as suas perguntas. É o quadro Direito de Todos. Quem responde às nossas dúvidas é o professor Henrico Tamioso. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Bom, quando a gente fala direito trabalhista, sempre chove de perguntas, né? O pessoal tem bastante dúvida. É muito amplo, né, professor? Tem muita coisa e todos nós trabalhadores, empregados, né, temos muitas dúvidas com relação a isso. Eu me incluo também porque eu sou professor, então também tenho dúvidas às vezes, né? Todos nós temos dúvidas. Bom, vamos começar então, né? Eu tenho perguntas aqui, algumas das semanas passadas, né? Que eu vou começar lendo. A Júlia, ela falou assim, pediu demissão, mas não recebeu nada. O que ela faz? Procura o advogado. Ela não... Ou pelo menos o sindicato da categoria dela. Ela não falou aí qual que era a função que ela exercia, qual que era o tipo de trabalho dela, mas ela não recebeu nada, então... Primeiro, tem que ver se ela era registrada, e se não era registrada, aí a falha é ainda maior. Com certeza ela vai ter que entrar com uma ação judicial, salvo se o empregador dela não quiser fazer um acordo extrajudicial. Sempre é bom tentar um acordo, né, professor? Sempre é bom porque é menos moroso, né, demora menos, e aí, por conta disso, tende a ser mais lucrativo para ambas as partes. E tem um tempo para a pessoa procurar esse seu direito? Isso pode prescrever? Prescreve sim, tem o tempo de 2 anos para ela entrar com qualquer tipo de demanda judicial a partir da rescisão do contrato de trabalho dela. Então, somente 2 anos. E daí ela vai poder pleitear os direitos, né, daquela relação trabalhista dos últimos 5 anos, que é considerada a prescrição quinquenal. Então, até se ela tiver horas extras, vamos colocar, nós estamos em 2014, né, ela vai poder pedir essas horas extras até 2009. De 2009 ou 2008 para trás, se essa relação de trabalho né, se esse contrato de trabalho é ainda vigente, aí ela já não pode mais requerer isto por conta da prescrição. Já perdeu. Por isso que é interessante sempre o trabalhador estar em dia com com a fiscalização do seu contrato. Se está acontecendo alguma coisa de errado, já é bom já pegar e fazer uma consulta com um advogado para saber a melhor forma de prosseguir dali diante. Tem perguntas mais. A Solange trabalha faz 5 anos em uma empresa, há 1 ano não deposita um FGTS. A empresa diz que não é obrigado. E daí o que ela faz? É complicado também, isso acontece bastante. Bom que a Solange ela teve a capacidade, assim, né, até a curiosidade de procurar a Caixa Econômica e constatar que seu FGTS não estava sendo depositado. Tem pessoas que chegam, às vezes, trabalham 10, 15, 20 anos numa empresa e vai depois somente constatar que não teve o FGTS depositado. E aí o problema é muito maior. Mas nesse caso ela vai ter que igualmente conversar com a empresa. Ela é obrigada sim, a empresa, a depositar o FGTS. Isso é um direito básico de todo trabalhador brasileiro, tá? E não tendo sucesso, ela pode pedir a rescisão do contrato de trabalho dela por justa causa. Quer dizer, por justa causa, né, a rescisão por conta da empregada não estar tendo os seus direitos básicos. Aí, né? A empregada pode pedir a demissão. Sabia disso. Exatamente. É a chamada rescisão indireta do contrato de trabalho. Então é uma justa causa por parte da empregada, porque a empresa, a empregadora, não está depositando o FGTS. Isso pode ser feito. E assim, se ela não quer sair da empresa, ela pode conversar? Isso, conversar. Pelo jeito a empresa já falou que não vai fazer, né, o depósito. Seria procurar o sindicato e procurar um advogado para ver o que pode ser feito, sim, tá? Entrar com uma ação e mesmo assim continuar na relação de trabalho. Isso é bem comum hoje em dia. Ela vai continuar trabalhando, mas vai ter uma ação judicial para requerer esse FGTS não depositado. Chegou uma pelo WhatsApp também, é a Rosenilda, ela está parabenizando a gente pelo programa e conta que a sobrinha trabalha há 2 anos em uma casa de família sem registro. E ela está querendo sair dessa casa. Ela quer saber quais são os direitos caso ela peça a demissão. Seriam exatamente os mesmos de como ela estaria registrada, né? Se ela tem que, ela deveria estar registrada, mas né? não estava. Então, já é uma falha até um pouco maior. Tem aí até um descumprimento destas normas trabalhistas pelo não registro dela. Isso aí poderia, por conta disso, dar até uma indenização maior para ela. Algumas multas, né, alguns pagamentos que não foram feitos, falta de registro e principalmente anotação na carteira de trabalho, isso aí às vezes vem a surgir multas por conta disso. E aí tem que ver serviço certinho. Mas no caso dela, ela vai ter que
receber tudo igualzinho como se ela tivesse registrado, sem diferença nenhuma. A Cleusa é funcionária pública, deu entrada na aposentadoria, vai sobrar tempo na carteira. Ela quer saber se pode fazer algo com isso. São 8 anos de sobra. Na carteira dela de trabalho, porque ela falou que ela é uma servidora. Isso. Então, os servidores, eles contribuem num regime privado, né? Um regime não privado, mas um regime diferenciado, né? Então, aí nós temos o regime seletista e aí temos os seletistas e são os estatutários, né? Então, no caso, se ela tem um regime lá do estatuto dela, lá dos servidores, etc., então consegue-se fazer pegar aqueles 8 anos que ela contribuiu para o regime geral e fazer uma conversão para que ela se utilize desses 8 anos também na aposentadoria dela como servidora pública. Ela consegue fazer isso. É procurar um advogado especializado na área previdenciária, não trabalhista, mas previdenciária, que ele vai indicar melhor. Mas tem como fazer essa conversão, pegar esses 8 anos para ela reutilizar na aposentadoria dela como servidora pública. Bom, o professor vai continuar comigo, mas antes eu tenho um recadinho. E a gente volta com o nosso quadro Direito de Todos. O assunto de hoje é direito trabalhista. Quem está comigo é o professor Henrico Tamioso. E você pode ligar para a gente, tá? 33760123 ou também mandar o seu WhatsApp. O professor tem mais perguntas. A Amanda pediu demissão, cumpriu o aviso, tinha um empréstimo em folha de pagamento. A empresa descontou do acerto e cobrou 30% em cima. Ela quer saber se isso está certo. Teria que ver por que desses 30%. De imediato eu respondo para a Amanda que não teria por que cobrar o 30% a mais. Ela deveria ter pego algum, igual falou, empréstimo, né? Estava necessitada, a empresa até ajudou e isso aí era descontado mensalmente lá na folha de pagamento dela. Pelo que parece é isso. Mas cobrar 30% a mais não tem cabimento nenhum, não teria base, não teria nada, normativamente falando, na lei não tem nada que dispõe sobre isso. É bom procurar um advogado, né? É bom procurar o advogado para tentar solucionar o caso dela, né? Porque é um caso bem específico, mas respondo... Do jeito como ela passou pra gente... Não teria o porquê de cobrar esses 30% a mais. Mais uma pergunta do WhatsApp. Quer saber, a pessoa não colocou nome, Ana Cláudia, quer saber sobre o PIS, está afastada do emprego há 2 anos e meio, recebe do INSS um salário, quer saber se tem direito ao PIS. O PIS dela, como o contrato de trabalho dela está vigente ainda, só que está suspenso por conta que ela está afastada, muitas vezes por um acidente de trabalho, né? A gente não sabe no caso aí, mas ela está suspenso o contrato de trabalho dela. Ela teria, ela tem direito ao PIS, certo? Mas o contrato, como ainda está em vigência, o PIS está sendo recolhido, está sendo normal, né? Não tem problema nenhum. Ela vai ter direito ao recebimento do PIS, tudo certinho, depois quando ela encerrar o contrato de trabalho dela. Por enquanto não tem o que se falar. Ela vai continuar recebendo aquele valor mensal lá do próprio INSS, da própria Previdência, né? Do assistência social. Aquele valor que ela já está recebendo. Exatamente. José Roque trabalhou 7 dias numa empresa e foi mandado embora. Não recebeu nada. Tá certo isso? Trabalhou 7 dias? 7 dias. Teria que ter feito, pelo menos, tanto por parte da empresa quanto do José Roque, teria que ter feito um contratinho assim, sabe, de prestação de serviços, ou se foi realmente uma relação empregatícia, teria que ter feito um contrato de experiência de 30 dias. Pelo menos. Pelo menos. Agora, 7 dias é tão pouco que daria sim para ele tem que receber todas as consequências do contrato de trabalho, mas ele tem que provar que isso aí realmente existiu, que ele trabalhou lá 7 dias, que ele teve subordinação, que era pessoal, então todos os requisitos do contrato de trabalho dele. Muitas vezes ele fala assim, vou fazer ali um gancho, vou cobrir alguém, né? Depende do tempo, depende se ele estava exercendo uma outra atividade ou não, então vai depender do caso certinho, tá? Agora, se ele trabalhou 7 dias, ele tem que receber por esses 7 dias. Nem se for uma relação pessoal, uma relação trabalhista, ele vai ter que receber todas as consequências, todos os efeitos. Tem que entrar com uma ação judicial, não tem muito o que fazer. É melhor no caso dele, porque, veja, como é muito pouco, sim, que ele vai receber, independentemente da função ou do cargo dele, é interessante fechar um acordo. Nem que for um acordo na Câmara de Conciliação prévia, né? Só que... Para não ter muito custo também, né? Extrajudicial, para não ter essa morosidade. Às vezes ele vai receber daqui 1 ano só, daqui 2 anos. Veja como é uma coisa muito no futuro, muito lá para frente. Então é melhor ele tentar conversar e resolver isso aí fora. Não tem jeito? Procura um advogado que ele vai te aconselhar melhor. Mais uma pergunta por WhatsApp. A pessoa, Carlos, né, queria tirar uma dúvida. A comissão paga fora do lerite.
A pessoa quer saber se perde muito quando é mandada embora da empresa no FGTS. É correto por parte da empresa esse tipo de acordo? É correto. Se ele exerce um cargo, uma função que ele recebe por também comissão, isso aí é o que nós chamamos de sistema do mérito, né? Ele vai acabar recebendo pelo mérito dela, das vendas, geralmente acontece, né? Quando é normal. A pessoa recebe comissões. E aí, essa comissão, ela não vai acabar integrando o próprio contrato de trabalho em si, porque ele deveria receber um valor mensal ali, um valor base, né? E depois desse valor base vai ser recolhido todos os adventos do contrato de trabalho. Então, FGTS, vai ser feito o cálculo das férias, do aviso prévio, do 13º, tudo em cima do salário base dele. E, consequentemente, do FGTS também. Tá? Então, se ele recebe comissões por fora, que vão depender do mérito dele se sobressair ou não, dele ter mais sucesso ou não em vendas, geralmente é relacionado a isso, isso não vai se refletir no FGTS, infelizmente é assim. Só que ele proporcionalmente vai também conseguir receber mais, ele vai ter condições de receber mais dinheiro, né, ter uma maior remuneração por conta também dessas comissões. Então é uma via de mão dupla, tem que saber dosar aí também. Evanilde, quem contribuiu como estudante vai contar para a aposentadoria? Contribuiu como estudante? Como estudante. Se ele está contribuindo lá pelas guias da Previdência, normalzinho, independentemente de se a pessoa ainda é estudante ou não, ou se já está exercendo um trabalho efetivo, ela vai conseguir reverter isso aí para a sua aposentadoria, sem problema nenhum. Se ela está falando que ela contribuiu como estudante, eu só vejo uma modalidade de ela pegar lá as guias, né, aquelas guias da Previdência, e vai recolhendo por mês um valor mínimo ou um valor acima do mínimo lá, para ela já ir contando como tempo de contribuição. Porque como é um sistema totalmente contributivo, se você está contribuindo ali, independentemente de você estar estudando ou não, é muito bom. E é até muito indicado para as pessoas aí de casa. Mais novas, né? Todo mundo faça isso. Ah, se eu estou em casa, não sei se um dia vou trabalhar ou não, começa a contribuir para a Previdência. Você tem uma condição, começa a contribuir pelo valor mínimo. E daí já está contando no tempo de trabalho dela. Mesmo ela não estando trabalhando, porque todo mundo trabalha, mas trabalha às vezes em casa, às vezes estudando, não tem tempo para trabalhar. Mas já é bom, porque já está contando o tempo para a aposentadoria. Professor, queria agradecer a sua presença aqui hoje. Infelizmente, obrigado, são várias as perguntas que chegaram pelo WhatsApp, pela ligação. A gente não consegue, infelizmente, dar conta de todas. Mas obrigado, professor. Obrigada mesmo.